Olá pessoal, hoje o nosso vídeo é bem bacana, vamos aprender a fazer dois modelinhos de placa de isopor 3D, para a gente aplicar no teto, na parede. Eu quero essa parte aí, ó, eu quero o acabamento dessa parte da parede, e eu vou fazer esse revestimento aqui em 3D. Mas vamos aprender a fazer uma tinta maravilhosa, que não vai precisar de pigmento branco, tá? Para a gente poder pintar o nosso isopor e ao mesmo tempo, gente, impermeabilizar. Mas lembrando que essa tinta você vai poder aplicar em qualquer artesanato que você queira. Pintar garrafa, madeira, gesso, tá certo, gente? Qualquer coisa, até parede você pinta também. Lembrando que é sempre bom você dar a segunda e terceira demão para ficar bem nítido a cor. Eu peguei e medi a minha parede direitinho, aquela parte que eu mostrei para vocês. Tá certo? Cortei um quadrado maior e fiz esses quadradinhos aí de 10 centímetros que coube direitinho e eu estou montando dessa forma, certo? Eu vou estar utilizando, gente, nesse nosso trabalhinho, além da cola caseira, que é essa aí, eu vou deixar o link na descrição, a cola transparente caseira, mas também eu vou trabalhar com a massa acrílica, porque eu gosto demais. E se eu estou fazendo o trabalho na parede, eu quero um acabamento perfeito, eu quero um acabamento maravilhoso, né? Perfeito eu não digo, mas é um trabalho que dure por muitos e muitos anos. Então, eu vou precisar fazer alguns acabamentos, fazer a união das placas, e a massa acrílica é importante. Porém, se a gente utilizar a cola caseira, vai diminuir o gasto da massa acrílica, tá certo, gente? Então, a placa já está pronta, tá toda coladinha, poderia ser colado também com a massa acrílica, tá certo? Mas eu colei com a cola caseira, que ela cola muito bem, né? Mais ou menos umas 24 horas, ela já está completamente seca. E para deixar agora, gente, o nosso isopor pintadinho e impermeabilizado, eu estou utilizando a nossa tinta que vamos fazer no final do vídeo, tá certo? Então, se você não quiser aprender a fazer revestimento nenhum e quiser apenas saber como é feito a tinta, você só é pular para o final do vídeo. E a gente passa desse jeito, ó, vai ficar todo branquinho, gente, muito fofo, vai ficar todo durinho, impermeabilizado. Eu dei apenas uma mão, se você quiser dar duas, beleza. E eu já apliquei a primeira placa. Então, atrás da placa, você não deve pintar, deve deixar normal no isopor e depois passa a sua cola caseira ou a massa acrílica, que já está toda aplicada. Olha como ficou. Essa parte escurinha que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, eu coloquei uma tirinha de isopor para poder fazer o acabamento, tá? Então, tá tudo ok aí. Olha só a massa acrílica na parada, gente. Na união, gente, dessas minhas plaquinhas, ficou, tá, uma partezinha que eu não gostei. Então, eu peguei quadradinhos do mesmo tamanho que foi feito toda a nossa placa 3D e colei desse jeitinho, como se fosse um balão. Vocês estão vendo? Tipo, eu colei a primeira placa e a segunda. Nessa união aí dessas duas, ficou uma divisão que ficou depois com acabamento melhor, acrescentando esse quadradinho. Vamos então para o segundo modelo. Esse aí eu coloquei no teto. Mais uma vez eu trabalhei com o isopor de 5 milímetros, tá? Então, gente, eu peguei a plaquinha inteira, a placa de isopor inteira, eu dividi ela ao meio e fui cortando quadradinhos que deu mais ou menos 24 centímetros e meio. Foi mais ou menos isso que deu, ou 24,5 só, porque assim, gente, não sei qual é o problema, a gente tenta cortar tudo certinho, mas sempre alguma coisa fica um pouquinho maior ou menor. Então, você vai ajeitando conforme você for colando, tá? Dessa forma, eu consegui fazer com que minhas plaquinhas, essas quadradas menores, ficasse certinho em cima do isopor, porque eu peguei o próprio isopor e dividi ele ao meio, tá certo? Então, essas plaquinhas aí tem mais ou menos 24 centímetros. E eu estou aplicando desse jeito em cima da placa inteira de isopor. Dessa forma, gente, eu percebi que fica mais fácil para você aplicar no teto. Vocês já viram aplicando, não tem dificuldade. Só evite colocar muita massa acrílica se for com massa, mas se for um trabalho interno, você poderá usar a sua cola caseira, que ela fica bem leve, mais fácil para você colar no teto. Então, você coloca alguns pontos, massa acrílica caso você queira, tá? Sem pesar muito, assim você vai direitinho e cola, é mais fácil também. E outra coisa, se você colar quadradinhos no teto, você vai ter muita dificuldade se for feito puro, sem essa placa inteira de isopor. Vai correr o risco de você fazer tudo torto, tá certo? E ficou desse jeito no teto. Algumas partes vocês estão observando que está um pouquinho mais acima, mais abaixo, porque, gente, na hora da colagem no teto, se ela tiver alguma imperfeição, vai dar diferença na hora que você for unir as plaquinhas, tá certo? Então, isso não tem jeito, mas isso não é algo assim terrível. Dá para passar batido, fica um trabalho muito bacana. E toda a minha placa, gente, essa da segunda vez que eu ensinei para vocês aí,
Eu já passei a tinta, tá? Já foi pro teto impermeabilizado, coisa que eu ainda vou fazer no restante do teto da minha casa, que eu já fiz os trabalhos antes, não tinha feito essa tinta, e aí eu vou ter que ter o trabalho de pintar, mas essa daí que vocês viram, naquela parte menor do teto, e nesse outro teto aí que eu fiz, a segunda parte, já está todo impermeabilizado. Então, na hora da colagem, eu já vim com um pouco de massa acrílica para poder fechar as aberturas, tá? Que sempre fica. Mas aí, toda a placa já estava completamente pintada. Para nossa tinta é simples. 100 ml de cola branca, 400 ml de massa acrílica e 100 ml de água. Misturou tudinho, você vai ter a sua tinta. E conforme o tempo for passando, gente, ela vai engrossando um pouquinho mais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau!